Jair Bolsonaro saiu bem cedo do apartamento do filho dele e foi para a sede do governo de transição. Lá se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No final da manhã, esteve com governadores eleitos e reeleitos e com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Os governadores apresentaram propostas para tentar salvar as contas de muitos estados que estão em uma grave crise fiscal, com gastos de pessoal fora de controle. Defenderam um novo pacto federativo por mais recursos. Mas o discurso do novo presidente já estava pronto. Primeiro, os governadores precisam apoiar as reformas e a da Previdência vem em primeiro lugar. Algumas medidas são um pouco amargas, mas nós não podemos tangenciar com a possibilidade de nos transformarmos naquilo que a Grécia passou, por exemplo. Dos 27 governadores convidados, 7 do Nordeste, todos de partidos de oposição a Bolsonaro, não vieram. Da região compareceram o do Piauí e o vice-governador da Bahia. Nós temos que dar certo. Não teremos, como disse, outra oportunidade pela frente. E temos que trabalhar, então, unidos e emanados nesse propósito. Faremos todo o possível para atendê-los, independente de coloração político-partidária. Não interessa o colega governador do PT ou de outro partido qualquer, como o DEM ou o PSL. Na saída, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que o novo governo aceitou repassar parte dos valores obtidos no leilão do pré-sal, a chamada cessão onerosa, para estados e municípios. Em uma rede social, o vice-general Hamilton Mourão escreveu que participou de videoconferência com investidores reunidos nos Estados Unidos e informou que Bolsonaro estuda a possibilidade de privatizar a BR Distribuidora e que considera a Petrobras empresa patrimônio do Brasil. Bolsonaro indicou o novo ministro das Relações Exteriores, o embaixador Ernesto Araújo. Ele é diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. Incrementar a questão de negócios com o mundo todo, sem um viés ideológico, não interessa ter de um lado ou de outro. Tá? Ter iniciativa e, com todo respeito, algumas instituições perderam o seu brilho ao longo dos últimos anos, queremos o MR brilhando. O futuro ministro disse que fará uma política efetiva. Uma política em função do interesse nacional, uma política de um Brasil atuante, de um Brasil feliz, de um Brasil próspero. Indagado sobre a possibilidade de Temer assumir uma embaixada no futuro governo, o que manteria o foro privilegiado, Bolsonaro disse que não há conversa neste sentido. Não tenho conversação nenhuma com nenhum integrante do governo para conseguir uma embaixada fora do Brasil ou ocupar ministério. Não temos nenhuma conversação desse sentido, tá certo? Quem estiver devendo para a justiça não terá a mínima chance de continuar no governo meu. Quem não estiver devendo pode até conversar. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse hoje que será criado um Ministério da Cidadania. A nova pasta vai reunir as áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e combate às drogas. E o nome do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, aparece numa planilha de repasses via Caixa 2 do Grupo JBS para políticos em 2012. O documento foi entregue à Procuradoria-Geral da República pelos delatores da empresa. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. Uma planilha entregue por delatores do Grupo JIF à Procuradoria-Geral da República em maio do ano passado sugere que o deputado Onyx Lorenzoni, futuro ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, teria recebido R$100 mil no dia 30 de agosto de 2012. Em 2012, Onyx não era candidato, era presidente do Democratas do Rio Grande do Sul. No ano passado, Lorenzoni admitiu ter recebido R$100 mil que não foram declarados à Justiça Eleitoral, ou seja, por meio de Caixa 2, para a campanha de 2014. Mas na época, Onyx não falou sobre doações em 2012. As informações sobre 2012 foram detalhadas pelos delatores Joesley Batista, Ricardo Saldi e Demilton Castro, da JIF, em agosto de 2017. Eles citaram o nome de pelo menos 19 políticos que teriam recebido dinheiro da empresa em 2012, entre eles o de Onyx Lorenzoni. E a planilha Doações 2012 foi entregue para corroborar essas informações.
Os documentos estão sendo analisados pelo Ministério Público Federal. Uma apuração preliminar sobre os repasses de 2012 e de 2014 foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República vai decidir que providências tomar, se pede a abertura de inquérito ou o arquivamento do caso. Pela manhã, Onyx Lorenzoni falou sobre o caso. Se requenta uma informação do ano passado, dada por alguém que eu não sei quem é, se passo na rua, não sei quem é, não conheço, nunca vi. No episódio de 2014, eu reconheci e fiz o que uma pessoa que carrega a verdade consigo tem que fazer. Nada temo, não é a primeira vez que o sistema tenta me envolver com a corrupção. Alto lá, eu sou um combatente contra a corrupção, tenho 24 anos de vida pública sem um processo. Portanto, eu nada temo. Vamos enfrentar isso com altivez. À tarde, Bolsonaro foi perguntado sobre a suspeita contra o Onyx. Se tiver, o Onyx é a pessoa mais adequada para responder essa pergunta de vocês. Ele é a pessoa mais adequada. Pelo que eu sei, não é réu em nada. Ele continua tendo 100% da confiança do senhor? O 100% ninguém tem. Tá ok? Eu não... 100% só confio no meu pai e minha mãe. O governo de Cuba afirmou que vai deixar o programa Mais Médicos. A decisão foi anunciada depois de o presidente eleito Jair Bolsonaro ter dito que pretende modificar os termos do acordo. O governo cubano se referiu ao que chamou de declarações ameaçadoras e depreciativas de Bolsonaro. Os cubanos do Mais Médicos terão que fazer as malas. O governo de Havana não deu data, mas o Ministério da Saúde de Cuba declarou que o presidente eleito Jair Bolsonaro, com referências diretas, depreciativas e ameaçadoras à presença dos médicos, declarou e reiterou que mudará os termos e condições do programa, com desrespeito à OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e ao convênio, ao questionar a capacitação dos médicos e condicionar a permanência deles à revalidação do diploma como única forma de contrato individual. Bolsonaro criticou o programa ao longo da campanha. Segundo o governo brasileiro, o Mais Médicos tem 18.240 vagas, mais de 8.000 ocupadas por cubanos. O salário é de R$ 11.520. A contratação dos cubanos é diferente. O pagamento é feito por meio da OPAS. O governo de Cuba fica com 70% do vencimento a título de doação. O médico mesmo fica com menos de R$ 4.000. O Conselho Federal de Medicina disse em nota que no Brasil há médico suficiente. Cabe ao governo dar as condições de trabalho e estimular os profissionais a atuarem em áreas pobres e distantes. Antes de embarcar de volta para o Rio, Jair Bolsonaro afirmou que considera desumano o médico cubano trabalhar longe da família e sem receber o salário integral. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte do da ditadura cubana. Eu jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo. Bolsonaro prometeu suprir a ausência dos médicos de Cuba e disse que dará asilo político aos cubanos que pedirem. Nós estamos formando, não tenho certeza aqui, em torno de 20 mil médicos por ano e a tendência é aumentar esse número. Nós podemos suprir esse programa com esses médicos. Agora, o programa não está suspenso. De outros países pode vir para cá. E a partir de janeiro, nós pretendemos, logicamente, dar uma satisfação a essas populações que serão desassistidas dessa forma. O Ministério da Saúde informou que fará um edital de convocação para médicos interessados nas vagas deixadas pelos cubanos. Prioridade para candidatos brasileiros formados no Brasil e depois os formados no exterior.